Olá, galera. A gente está aqui hoje para falar de mais um assunto importante da fisiologia, que é a nossa sinapse, tá? Então, a primeira pergunta que vem é o que é que significa sinapse? Sinapse, pessoal, se a gente tivesse uma palavra para definir sinapse, seria essa palavra aqui, ó, comunicação. Comunicação entre quê? Entre neurônios, dois neurônios se comunicando. Ou então entre um neurônio e uma célula efetora. O que é uma célula efetora? É uma célula de resposta do nosso corpo. O exemplo de uma célula efetora, um músculo, uma glândula endócrina, uma glândula exócrina, são exemplos de células efetoras. Então a sinapse, ela define exatamente essa comunicação. Esse primeiro esquemazinho aqui, ele mostra dois neurônios se comunicando. Então, eu tenho aqui um neurônio 1 se comunicando com o neurônio 2. Então, dois neurônios se comunicando formam uma sinapse. Tá? Vamos lá. Que tipos de sinapses nós temos no nosso corpo? No nosso corpo, nós temos dois tipos de sinapses. A sinapse primeira é chamada sinapse elétrica e a segunda é a sinapse química. Existe diferença entre as sinapses? Claro. A sinapse elétrica, ela é uma sinapse mais rápida. É uma sinapse, quem diz que não existe retardo sináptico. E o que é que determina essa sinapse? O sinal elétrico. A sinapse química, ela é uma sinapse mais lenta. Ela precisa de uma substância chamada neurotransmissor. E é o que acontece mais no nosso organismo. Nós temos muito mais sinapses químicas do que sinapses elétricas. Então vamos lá, sinapse elétrica, ela é determinada pelo impulso elétrico. Não tem retardo sináptico e ela é mais rápida. Sinapse química, mediada por neurotransmissores, ela é mais lenta, tem retardo sináptico e é a grande maioria das sinapses do nosso corpo. Nós temos aqui dois esquemas. O primeiro esquema, ele mostra uma sinapse elétrica. Então, eu tenho aqui, desse lado, uma célula fazendo comunicação com outra célula. Ligando essas células, eu tenho essa estrutura aqui, que é uma proteína de comunicação, chamada de proteína transmembranar, uma proteína da classe das conexinas. Ela faz conexão entre as duas células. Qual é o papel dessa proteína na sinapse elétrica? O papel dessa proteína é fazer com que o sinal elétrico que está se propagando desse lado, ele chegue ao outro lado, simplesmente pela abertura desses canais, que são canais iônicos. Então, o potencial que se propaga aqui, quando ele chega nesse local, essa proteína se abre e ele passa para essa outra célula. Então, isso é uma sinapse elétrica. Simplesmente a passagem do potencial elétrico. Tá? Lembrando que o potencial elétrico é determinado por íons. E ele tem uma variação de voltagem. Por isso que ele é elétrico. Vamos lá, vamos diferenciar agora com a nossa sinapse química. Eu tenho bem aqui uma sinapse química. Como eu disse para vocês, a sinapse química é aquela que nós encontramos em maior quantidade no nosso corpo. A grande maioria das sinapses são sinapses químicas. Ela necessita de um neurotransmissor e ela é mais lenta do que a sinapse elétrica. A sinapse química tem retardo sináptico. A sinapse elétrica, ela não tem retardo sináptico. Vamos entender as etapas para que essa sinapse química aconteça. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, em amarelo, representando uma célula nervosa. Eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, representando uma célula efetora, que no caso pode ser um músculo, que é o que é bastante comum no nosso corpo. Os músculos são células excitáveis e eles são estimulados pela sinapse.
Quais são as etapas para que aconteça a sinapse? Primeira coisa, o neurotransmissor que está presente na vesícula sináptica, ele precisa ser liberado. Como é que acontece a liberação do neurotransmissor? Quando o potencial de ação chega, se propaga pela célula nervosa, ele abre um canal iônico. Que canal iônico? O canal de cálcio. Quando ele abre o canal de cálcio, esse cálcio entra. Quando o cálcio entra, ele faz com que a vesícula sináptica libere o neurotransmissor, que está representado aqui, ó, no esquema maior. O neurotransmissor, ele cai na fenda sináptica, que é o espaço compreendido entre as duas células que estão sofrendo sinapse. O neurotransmissor se liga a um receptor. A ligação do neurotransmissor ao receptor vai induzir a alteração da permeabilidade dessa membrana pós-sináptica. Então vamos lá recapitular a sinapse química. Potencial de ação se propaga, abre o canal de cálcio. O cálcio entra para a membrana pré-sináptica, induz a liberação do neurotransmissor que estava na vesícula sináptica. O neurotransmissor, ele cai na fenda e se liga a um receptor. Ligação do neurotransmissor ao receptor vai induzir alteração nessa outra célula que está se comunicando. Que alterações acontecem nessa célula? Nós podemos dizer que a sinapse química, ela pode ser do tipo excitatória ou inibitória. Qual é a diferença das duas? A sinapse química excitatória, ela vai induzir um mecanismo de despolarização nessa membrana. Uma sinapse química inibitória, ela vai induzir um mecanismo de hiperpolarização nessa membrana. Que íons induzem a despolarização? O íon sódio, o íon cálcio. A entrada deles nessa membrana excita a célula. Que íons induzem a inibição, a hiperpolarização, a entrada do íon cloro ou a saída do íon potássio. São mecanismos inibitórios, ok? Então hoje, pessoal, nós falamos da sinapse. Diferenciamos a sinapse elétrica da sinapse química. Acessem lá o nosso site, Fisiologia Fácil, e você vai ter um material para você acompanhar o que a gente falou aqui, ok? Obrigado, galera, e até a próxima aula. Valeu!